Olá, seja bem-vindo de volta. Nesta aula, neste tutorial, nós vamos ver mais um método de diferenciação com o log. A gente viu um modelo básico lá, em que a diferenciação naquele caso não deu um bom resultado. Agora aqui a gente vai ver uma outra técnica que a gente vai usar diferenciação usando log e médias móveis, ok? Então é um exemplo bem interessante. Então, primeiramente, aqui a gente tem as importações e a gente carrega o conjunto de dados, né? Então, primeiro, nós vamos ver algumas estatísticas dos dados que nós importamos usando médias móveis. Então, a gente vai calcular a média e o desvio padrão aplicando médias móveis. Então, a primeira variável a gente vai chamar de row min, que vai ser igual a data, né, os dados que nós importamos, rolling window é igual a 12, então a gente está calculando aqui a média móvel a 12 intervalos, esse código aqui já lhe é conhecido, e aqui o anterior é a média, aqui a gente vai calcular o desvio padrão. Então o código aqui vai ser bem semelhante, ó, eu vou copiar e colar aqui, porém aqui a gente vai mudar, em vez de min, vai ser desvio padrão, STD, né? E aqui a gente vai imprimir primeiro a média móvel e veja o que acontece. Sempre que a gente trabalha com médias móveis, né, esse fenômeno aqui acontece, né? Você vai ter valores não disponíveis. Quando eu mostrei para vocês lá na teoria como que funcionam as médias móveis, isso ficou bem claro, né? Deu para ter um entendimento, né? Que ele vem calculando lag a lag, intervalo a intervalo, e alguns intervalos ele não vai ter o cálculo, né? Então você tem valores não disponíveis. Quanto maior o intervalo que você está usando aqui para o cálculo da média móvel, mais valores não disponíveis você vai ter. Vamos ver como que ficou aqui o desvio padrão. Obviamente que vai ter o mesmo problema. Então vejam, aqui está os valores das médias, aqui está os valores dos desvios padrão, né? Então os primeiros, esses pontinhos aqui são valores que ele não está mostrando, né? Então os primeiros estão com valores não disponíveis e aqui a gente termina com valores disponíveis, valores existentes, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai gerar o log. Então o cálculo do log já é conhecido, né? A gente vai criar uma variável aqui, indexed, vamos chamar de index dataset log scale, que vai ser o que? NP, porque NP, só recordando, né? NP é o NumPy que nós estamos importando lá em cima, né? Lá em cima no nosso código. Log data, ok? Aí aqui, aqui não era para executar ainda, na mesma linha, nós vamos plotar o resultado da aplicação do log, né? Então vamos copiar aqui o nome da variável, ó. Então a gente produz ali, a gente calcula o log e gera o gráfico. Então a gente tinha visto isso aqui mais ou menos, né? A gente viu que apesar da aplicação do log ainda tem uma tendência aqui e por isso a série provavelmente, quer dizer, claramente ela não está estacionária, né? Então a gente vai agora aplicar, a gente vai gerar uma média móvel e a gente vai plotar os dois juntos. Então a gente vai aplicar uma média móvel destes dados aqui já com o log e vamos plotar os dois juntos. Então vamos lá, a gente vai criar uma variável que a gente vai chamar de moving average de média móvel. Aqui a nossa variável index dataset.scale rolling, né, a gente vai aplicar a média móvel. Window a gente tem usado 12 e aqui a média min, né, a média móvel, então a gente aplica min. E aqui a gente vai calcular também o desvio padrão, que nós vamos chamar de moving STD.
Então, é Moving Standard Deviation, né? Desvio padrão. A gente vai copiar aqui esse código. Vamos mudar aqui de min para STD, de média para desvio padrão. E agora o que a gente vai plotar? A gente vai plotar os dados com o log, né? Ou seja, esse mesmo gráfico que a gente está vendo aqui em cima, os dados da série temporal de Air Passengers com o logaritmo aplicado, ou seja, os dados transformados, e a gente vai plotar no mesmo gráfico a linha com o cálculo da média móvel, né? Não do desvio padrão, da média móvel, ok? Então, vamos copiar aqui, ó, index, só aqui esta variável. Então, primeiro a gente vai plotar esse, e depois nós vamos plotar junto no mesmo gráfico o Moving Average. E para tornar aqui mais claro, né, a gente vai botar aqui um color red no Moving Average. Vamos ver se está tudo certo aqui no nosso script. Então tá aqui, ó. Aqui ele gerou o gráfico, então vejam que os dados de Air Passengers com o logaritmo aplicado e a média móvel calculada sobre os dados já transformados. Então aqui fica claro que existe uma tendência, né? Bom, agora aqui que as coisas começam a ficar, vamos dizer assim, mais interessantes. A gente vai fazer, então, a gente vai diminuir, a gente vai fazer uma subtração dos dados onde a gente aplicou o log dos dados que a gente aplicou o Moving Average, ok? Depois a gente vai visualizar esses dados. Então vamos lá. Então vamos criar aqui o nome de uma variável, dataset log scale minus, tirar o mouse daqui, já estava digitando tudo errado, dataset log scale minus moving average. Fica um nome grande assim, mas fica bem claro o que ele está fazendo. E aqui que a gente vai subtrair. Então a gente vai subtrair a nossa variável que tem o log aplicado menos a variável que tem o moving average aplicado sobre o log. Ou seja, a gente está subtraindo um do outro aqui. E aqui, ó, a gente vai, esse resultado aqui, a gente vai exibir os primeiros registros. Então, a gente coloca aqui o head 12 e a gente faz a impressão. Então, veja aqui o resultado que a gente pode ver que a gente tem NAs aqui, né, como já era esperado. Só que para essa técnica aqui, a gente precisa remover estes valores, esses dados aqui não disponíveis, ok? Então a gente vai fazer isso agora. Então, existe já uma função aqui do Pandas que remove drop NA. In place, ou seja, vai remover do próprio conjunto de dados, no próprio conjunto de dados, igual a true. E aí a gente vai exibir de novo aqui para ver se deu certo. Vamos colocar aqui 10. Ok, ó, então a gente tem os dados sem os valores NA. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste, a gente vai executar aquele mesmo teste estatístico para ver se os dados estão estacionários e a gente vai plotar os dados originais, a média móvel e o desvio padrão em um mesmo gráfico. Vocês lembram que a gente criou uma função para fazer o teste de estacionalidade, porém aqui a gente vai criar uma outra função, por quê? Porque esse teste, esta função, ela vai estar um pouquinho diferente. A gente vai, além de fazer o teste, de exibir os resultados do teste, a gente vai plotar, né? A gente vai gerar o gráfico desses valores, né? Os dados originais, a média móvel e o desvio padrão. Então vamos lá, a gente vai chamar aqui o nosso teste de teste underline stationarity e recebe aqui um parâmetro que é uma série temporal. Certo? Então vamos lá. Primeiro aqui a gente tem a variável
moving average, que vai receber a série temporal que veio ali como parâmetro, aplica a média móvel, janela de 12, min, né? A gente quer a média móvel. E a gente tem uma outra variável que é o moving std, que vai receber time series ponto rolling window 12 ponto std. Agora aqui a gente vai fazer a impressão das estatísticas, dos gráficos e das estatísticas. Então a gente cria uma variável origem, de origem, plt.plot, a série temporal que nós estamos passando, cor vai ser azul, label, nós vamos chamar aqui de original. Depois aqui nós temos a média, que vai ser plt.plot. Aqui a variável, vamos copiar aqui, moving average, vai imprimir a média móvel, cor vermelho, label, média móvel, ok? Agora o desvio padrão, std plt.plot, aqui a variável, vamos copiar aqui, moving st, color, esse aqui vai ser black, label, desvio padrão, né? Então a gente está fazendo aqui a impressão dos valores com seus respectivos rótulos, né? Aqui a gente vai definir um parâmetro da legenda, então eu vou digitar aqui, já explico o que que é. Então plt.legend, lock, de localização, best. O que quer dizer isso? Para ele colocar a legenda no melhor lugar que ele entender que é possível. plt.título, média móvel e desvio padrão, né? Então é média móvel e desvio padrão. Bom, agora a gente vai para o teste, né? Print, que vai imprimir, vai gerar logo abaixo do gráfico. Resultados do teste de Dickey Fuller. Recordando que é um teste de estacionalidade. df teste a de Fuller. Aqui a função que vem da biblioteca que nós importamos. Logo... Opa, nós não importamos, tá? A gente vai colocar ali antes de executar. A gente devia ter importado, mas a gente vai importar ela. Então, continuando aqui, df teste a de Fuller, passa como parâmetro a série temporal, a gente vai pegar passengers, auto lag igual a AIC, né? Isso aqui também, esse código já é conhecido, já nos é conhecido. df output, ou seja, a saída,
pd.series, abre parênteses, df teste 0 a 4, index, igual aqui os textos que vão aparecer, estatística de teste, valor de P, número de intervalos, número de observações. Aí aqui a gente faz um laço para imprimir todas as estatísticas. Key value em df teste 4.itens, dois pontos, df output, valor crítico, aqui recebe não é colchetes, é chaves, ponto, formato é a chave, igual a value. E aqui ele vai imprimir df output que ele foi carregando aqui, né? Então, vamos só dar uma conferida rápida aqui no código. Antes da gente executar aqui, eu falei que eu esqueci aqui de adicionar a biblioteca para o teste addFuller, então eu vou criar uma célula, ó. E acho que ela foi lá para cima, espera aí. Tá, é só puxar ela para cá. Para o código ficar aqui bem estruturadinho, né? Vamos deixar a importação aqui. From stats models tsa.status import add Fuller. Então vamos só conferir aqui from stats models.tsa stats tools import add Fuller. Vamos executar e vamos ver aqui se está tudo certo com a nossa função. Bom, agora então a gente pode chamar a função, a gente pode executar ela. Teste, a assinatura ali da stationality. O que a gente vai passar aqui, ó? A gente vai passar o nosso dataset scale minus moving average, que é este aqui que a gente quer testar, ó. Vou copiar aqui, dataset log scale minus moving average, né? A gente quer testar aquele que a gente fez a transformação. Então a gente executou aqui e aqui está o resultado. Bom, o valor de P está abaixo, significativamente abaixo, né, de 0,05, está 0,02. Então isso significa que os dados estão estacionários, né? Que dados são esses? São os dados que nós fizemos a subtração entre os próprios dados que aplicamos o log e o moving average, a média móvel. Então a gente fez aí uma operação matemática que a gente, entre séries temporais, que a gente viu que resultou numa série estacionária. Estes dados no qual a gente aplicou são esses que estão aqui com a linha azul. Okay? Então, estes dados aqui, o nosso teste indica que eles estão estacionários, e aqui a gente está vendo a média móvel e o desvio padrão que nós também havíamos calculado, ok? Então, desta vez o nosso uso do log para tornar uma série estacionária deu aí um resultado bem efetivo.